Momento do Discipulado. Ensinando ao discípulo que o trabalho sacerdotal lida com o pecado nosso e dos irmãos. Trabalho sacerdotal. Deus enviou Jesus para nos resgatar da nossa velha vida, da culpa do pecado e para pertencermos a Ele. Pertencer a Jesus não é ficar à toa, como um marajá sendo servido. Muitos crentes estão acreditando nisto, que o Senhor pagou o preço para tirar você da velha vida, para te dar uma vida melhor, mais rica, próspera e vida de marajá. Vai ser um abençoado, tudo vai dar certo para você, a enfermidade não vai chegar às suas portas, a seta maligna à meia-noite não vai atingir você, sua casa vai ser protegida, porque você é um abençoado. Nada mais distante da Bíblia. O Senhor nos resgatou para sermos servos e podemos trabalhar no corpo. Todos os membros têm uma função, não tem nenhuma função de marajá no corpo. Aquele abençoado que só tem direitos e vai receber bênçãos e não tem compromisso com Deus. Não existe isto. Essa pregação neopentecostal está causando um mal-estar tremendo na igreja e desviando muitos crentes para o caminho do inferno, da condenação, porque o crente que não produzir fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Isso não se ensina nas igrejas. Pelo contrário, passam a mão na cabeça porque querem ter número de pessoas, porque querem ter pessoas ali se agradando e dando ofertas, então estão passando a mão na cabeça das pessoas e encorajando-as a serem marajás na igreja, acomodados só assistindo reunião. Meu irmão, minha irmã, como é sua vida espiritual? Você está produzindo fruto? Você está trabalhando? Tem um compromisso? Você tem um ministério, algo que você faz para Deus por compromisso? Isso é ministério. E o ministério principal para o qual o Senhor nos resgatou é o ministério de sacerdotes. 1 de Pedro 2,9, nós somos um reino de sacerdotes para atuar em favor daqueles que estão à nossa volta. Deus nos quer como sacerdotes, intercedendo junto a Deus pelos nossos familiares, pelos que estão à nossa volta. Isso precisa ser prioritário na vida de um cristão. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Rogo, antes de tudo, o apóstolo Paulo, que vocês usem isso como uma prática de orações, de intercessão em favor das autoridades, dos seus vizinhos, seus familiares e dos outros irmãos. Isso é trabalho. A maioria dos crentes não quer trabalhar. Eles vão arcar com as consequências disso na eternidade. Porém, hoje ninguém está os alertando, como eu estou fazendo aqui, alertando você, meu irmão, minha irmã, sobre pensar que ser um cristão sem trabalhar, sem produzir fruto, vai gerar salvação. Muitos estão pensando nisso, que basta assistir reunião de igreja de vez em quando que está garantido para ter a salvação. Não, não e não. Se não trabalhar, se não produzir fruto, não vai ser salvo. O nosso trabalho principal é sacerdotal. E para isto, a gente se compromete com Deus, a gente assume um compromisso que a gente possa cumprir uma disciplina pessoal, dias e horários, e não faltar, nem se atrasar. Para com Deus, não vale a pena você se atrasar. Não vale a pena se atrasar com Deus, é um compromisso. Não só nas reuniões que você assiste, mas nas reuniões onde você trabalha, orando, intercedendo, clamando a Deus pelas pessoas que estão à sua volta. Isto é trabalho. Nós temos um exemplo interessante no Antigo Testamento desse trabalho. O rei
Ezequias, nunca confundi com Zedequias. Zedequias foi o último rei que não valia nada, não era tão mal por intenções, mas era omisso, covarde, não assumiu a liderança, não teve coragem de assumir compromisso com Deus. Já o rei Ezequias, filho de Acas, um péssimo rei, aos 25 anos de idade começou a reinar e logo no primeiro dia ele assumiu um compromisso com Deus, de ser totalmente do Senhor, de trabalhar para restaurar a comunhão com Deus. No primeiro dia ele tomou todas as providências para que o reino tivesse como prioridade restaurar a comunhão com Deus. Mandou purificar o templo, mandou abrir as portas do templo que estavam fechadas. O templo não funcionava. Não havia mais holocaustos e sacrifícios pelos pecados, nada disso. E ele mandou que abrissem as portas do templo, que os sacerdotes se purificassem, que purificassem o templo, tirando todas as imagens de escultura, todos os objetos de idolatria, e purificassem o templo. E logo ele entendeu que deveriam restaurar a comunhão com Deus, colocando em prática a festa máxima deles, que era a Páscoa, e ele quis fazer isso logo a seguir. Depois que purificaram o templo, os sacerdotes e a cidade, eles promoveram essa Páscoa e convidaram muitos outros de todo o restante de Israel. É bom lembrar que o Reino do Norte já tinha se acabado. A Samaria já tinha sido destruída, era a capital, os bezerros de ouro já tinham sido levados para o ouro ser derretido lá na Síria, e a maior parte do povo foi morta e alguns levados cativos. Sobraram picadinhos, pouquíssimas pessoas em Israel, mas sobraram. Alguns que se esconderam e etc. E o Ezequias mandou convidar a todos eles para virem celebrar a Páscoa. Inicialmente riram e zombaram. Depois, Deus começou a despertar o coração deles e muitos vieram e se juntaram aos judeus, que também se despertaram por causa disso. Uns animam os outros. É interessante. E celebraram a Páscoa. Porém, nem todos estavam limpos, como a lei determinava. E então o Ezequias se viu numa situação muito interessante. Como rei, ele tinha se preparado, os sacerdotes também. Em Judá, ele tinha ordenado que todos se preparassem, mas vinham pessoas de todos os lugares chegando em cima da hora e não tiveram tempo de se purificarem para comerem a Páscoa. O Ezequias entendeu que Deus é Deus de graça e misericórdia. E então a Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo 30, que Ezequias orou a Deus pelos que não estavam limpos, aqueles que não tinham se purificado. E os levitas se purificaram por eles. Interessante, ofereceram sacrifícios para pagar os pecados daqueles que estavam chegando de improviso e não tinham tido tempo de se consertarem com Deus. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração intercessória de Ezequias e sarou a alma do povo. Ou seja, Deus perdoou a todos. Que coisa linda e maravilhosa. E então foi uma alegria incontida, porque Deus perdoou os pecados. Não há ambiente melhor na igreja do que quando os irmãos estão limpos, perdoados de pecados. A gente explode de alegria e louva e pula e abraça os irmãos e se alegra, porque a presença de Deus pode se fazer sentir. Você já entrou numa igreja, todo mundo está silencioso, triste, acabrunhado, cabeça baixa. É evidente que todos estão pensando no seu pecado. É um ambiente ruim esse. É totalmente diferente do ambiente de explosão de alegria. O perdão de Deus faz a gente sentir aquela alegria. A gente não tem palavras e grita e pula e chora e abraça os irmãos. É a sensação de que o nosso pecado está perdoado e a gente se alegra por isso. E o dos irmãos também. Foi isso que aconteceu lá em 2 Crônicas, no capítulo 30, contra a grande festa de Ezequias. Eles ficaram tão felizes que pediram ao rei esticar a festa um pouco mais. E eles esticaram por mais uma semana. Eu quero focalizar isso, meu irmão. O grande problema nosso é o pecado, que nos afasta de Deus,
Isaías 59, 1 e 2. Não pensa que Deus está morto ou que a mão dele está encolhida. O nosso pecado é que está atrapalhando Deus de operar na igreja. Mas porque uns estão acobertando o pecado de outros, e os líderes e pastores estão acobertando o pecado de todos, porque eles querem ver a igreja cheia de gente ali, não importa que sejam vazios, mas eles querem ver a igreja cheia de gente, então eles passam a mão na cabeça do pecado. Isso é triste. Mas o nosso trabalho não é brigar com o pastor, com o líder daqui, com aquele irmão lá, aquela irmã que tem pecado. É orar e interceder por eles. Você tem feito isso? Você sabe a conduta meio atrapalhada de uma irmã? Muito sensual. Você tem orado e chorado por ela? Aquele irmão que também é conhecido, um conhecido pecador, você tem orado a Deus por ele? Você tem feito um trabalho de sacerdote orando por esses irmãos que estão em pecado, pelo menos aqueles que você conhece, e por outros que não mostram alegria, que estão com a vida enrolada? É evidente que estão enrolados com pecado também, que precisam se consertar. Você tem feito esse trabalho? Esse é o trabalho mais importante diante de Deus, que Jesus vai fazer aqui por nós. Ele veio como grande sacerdote, o sumo sacerdote, para nos livrar da condenação do pecado e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2,14. Queira você ser como Jesus. Comece a orar pelos outros. Primeiro, conserte a sua vida de todos os seus pecados, para você ter a limpeza, a purificação para chegar à presença de Deus. E uma vez, por um seu coração, comece a orar pelos outros também, para que os outros também tenham essa vida limpa, purificada, para se chegarem a Deus também. Esse é o trabalho, o grande trabalho de sacerdote. É o que Deus quer ver a gente fazendo. Você está fazendo esse trabalho vai ter galardão, mas é um trabalho. É trabalhoso, é um penoso trabalho aqui na terra. Você está disposto a fazer isso? Já está fazendo? Vai começar a fazer? Responda para Deus.